Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, esta que é a casa da advocacia, da cidadania e da democracia. De antemão, eu gostaria de justificar a ausência do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o senhor Rafael Vitali Rodrigues, que por motivos profissionais, e aqui o doutor Milton acabou de me explicar, por conta justamente do leilão, né, ele acabou ficando preso lá em Brasília, então pediu para justificar a ausência, né, mas de todo modo nós temos aqui conosco o procurador geral da NTT, o doutor Milton Gomes, e a subprocuradora-geral também da NTT e coordenadora jurídica de novas outorgas, a doutora Silvia Machado Leão, exímios conhecedores das questões que envolvem o novo modelo de pedágio. Inicio saudando os integrantes da mesa, aqui comigo o Procurador Federal, Dr. Miguel Cabreira Cauã, a presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, doutora Maria Santíssima Marques, o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, doutor Sérgio Augusto da Rosa Montardo, e os expositores dessa tarde, o procurador-geral, doutor Milton Gomes, e a subprocuradora-geral, doutora Silvia Machado Leão. Saúdo ainda todos os prefeitos, na pessoa do prefeito Marcelo Bellinati, saúdo os deputados estaduais, na pessoa do deputado Tercílio Turini, saúdo todos os deputados federais, na pessoa do deputado federal Diego Garcia, saúdo aqui todos os vereadores, na pessoa da vereadora Lenir de Assis, todos os dirigentes de entidades, na pessoa do Marcelo Alcadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, integrantes das forças policiais, advogados, advogadas, a minha diretoria, que aqui é representada pelo Mancini e pela Sânia. Agradeço a presença de todos, declaro abertos os trabalhos e gostaria de dizer que ontem à noite, né, depois de uma batalha muito grande, encampada por todos os políticos da nossa região, que se uniram, dirigentes das entidades da sociedade civil, e várias outras pessoas, né, há bastante tempo, vem cobrando do governo uma obra que, na verdade, foi paga por nós há muito tempo, que é a obra do Contorno Leste, né, prefeito? Agora, nessa nova fase dos pedágios, havia sido constatado que inexistia esse projeto, o Contorno Leste, ele não estava incluído no novo projeto, e daí, por força, né, de várias pessoas, várias entidades, né, nós tivemos aí ontem à noite, né, uma notícia que me foi encaminhada tanto pelo prefeito quanto pelo deputado estadual Tercílio Turini, de que receberam a informação, né, de que está confirmado a inclusão do Contorno Leste nas obras, né. Então, novamente, agradeço aqui, né, o doutor Milton falou, nossa, nós não, o doutor Milton, a doutora Silvia disseram, nossa, nós não esperávamos tanta gente, né, e gostaria de dizer o seguinte, eu sou londrinense, vejo que muitos londrinenses, né, o pessoal de Biporã, de Cambé, de Rolândia, enfim, nós temos um amor muito grande pela nossa terra e sempre batalhamos muito por tudo aquilo que é melhor para a gente, para o nosso povo, para os londrinenses, enfim, de uma forma geral para todas as pessoas, para os nossos empresários. Gostaria aqui de agradecer muito ao doutor Miguel Cauã, a doutora Maria Santíssima e ao doutor Sérgio Augusto, os nossos procuradores federais, que puderam proporcionar a vinda do doutor Milton e da doutora Silvia Alondrina. Muito obrigado, Miguel. Miguel tem se aproximado cada vez mais da OAB Londrina, um grande parceiro, e tenho a certeza absoluta, Miguel, que faremos muitos outros eventos. E, sem mais delongas, declaro oficialmente aberto o evento e passo a palavra à Priscila, nossa cerimonialista. Boa tarde a todos.
É com grande honra, então, que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais dão as boas-vindas a todos os participantes deste evento, que tratará sobre o novo modelo de pedágio no Estado do Paraná, por meio das exposições a serem realizadas pelo Procurador-Geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Dr. Milton Gomes, e pela Procuradora Federal e Subprocuradora-Geral da Matéria Regulatória na Procuradoria Federal junto à NTT, doutora Silvia Machado Leão. Estão presentes na mesa diretiva está o Dr. Nelson Sayun Júnior, que é o presidente da OAB Londrina, o Procurador Federal, Dr. Miguel Cabreira Cauã, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, doutora Maria Santíssima Marques, o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Dr. Sérgio Augusto da Rosa Montardo, o expositor dessa tarde, o Procurador-Geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Dr. Milton Gomes, e a expositora dessa tarde, a Procuradora Federal e Subprocuradora-Geral da Matéria Regulatória na Procuradoria Federal junto à NTT, doutora Silvia Machado Leão. Convido a fazer o uso da palavra o Procurador-Geral, Dr. Miguel Cabreira Cauã. Boa tarde a todos, obrigado. Dr. Nelson, né, que já brilhantemente fez as devidas saudações, não vou tomar o tempo pelo adiantado da hora, até para tentar prestigiar o deputado Diego Garcia, mas eu não posso deixar de agradecer primeiramente ao OAB, né, a nossa Casa da Advocacia, e aqui é um exemplo de que a gente sempre fala, né, doutor João, a advocacia pública também é advocacia, né, doutor Nelson, a gente tem encampado essa conscientização, né, da advocacia privada, é uma única advocacia, aqui fica a prova, né. Agradecer enormemente a Dr. Sérgio Montardo, que é um irmão na carreira, né, já foi nosso regional aqui, já me chefiou, inclusive, e hoje é presidente da ANAF, a doutora Maria Santíssima, que no ano passado, enquanto eu tive como Procurador-Geral Federal lá em Brasília, nos apoiou grandemente aí pela Amprev. Agradecer muito também, né, a presença do Milton aqui, que é outro irmão meu de carreira, né, Milton? Obrigado, é um prestígio, você está vendo para Londrina como é um prestígio, a doutora Silvia também, que veio de Minas hoje, prestigiá-los aí. E hoje nós vamos ter a sorte de sermos brindados aí com uma palestra de altíssimo nível, sem dúvida alguma, por um dos dois grandes expoentes da Advocacia Geral da União em matéria regulatória, profundos conhecedores. A Silvia tem mais de 20 anos de matéria regulatória no NTT. Eu falei que não ia falar de nomes, né, mas eu não posso deixar de citar o prefeito, Dr. Marcelo, com quem, inclusive, a gente já trabalhou junto, né, prefeito? Quando a PGF defende, inclusive, o INSS, de quem a gente teve muito orgulho de defender juntos. Agradecer também todos os integrantes da PGF que estão aqui, na pessoa do Dr. William, e agradecer a PGM também, todos. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos os parlamentares, a gente sabe da dificuldade do dia e da hora, né, Nelson? Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui. E, por último, eu não posso deixar de agradecer o nosso deputado Tercílio Turini, porque, além de estar lutando ativamente por essa matéria, como todo o conjunto político aqui da nossa região, é um profundo conhecedor da matéria, a gente tem que reconhecer isso. Então, fica aqui nosso registro, deputado, que é um privilégio quando a gente recebe em Brasília parlamentares que, além de bem representar a nossa população, têm um alto conhecimento técnico e conseguem debater a questão no nível técnico, que é o papel da Procuradoria-Geral Federal. Então, sem mais delongas, eu agradeço muito ao OAB pela representação aqui. Gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Londrina, o vereador Emanuel Gomes. Iniciando a exposição do evento de hoje, gostaria de convidar o Procurador-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Dr. Milton Gomes, que é Procurador-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, doutorando em Direito e Economia pela Universidade de Lisboa, é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduado em Direito da Arbitragem e em Negociações Complexas no Contexto Jurídico pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É membro da Câmara Nacional de Infraestrutura e Regulação e Procurador Federal. Com a palavra, o Procurador-Geral, Dr. Milton Gomes. Prefeito Marcelo Birinati, desculpa, doutor Milton, prefeito Marcelo Birinati acabou de me avisar que vai ter que sair em poucos minutos, então, muito obrigado, prefeito. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito aqui pelo convite. Eu vim de Brasília ontem, o voo acabou atrasando um pouco, eu perdi a conexão, cheguei à noite, mas muito disposto a abrir esse canal de diálogo aqui com a AB, que é sempre uma casa nossa, né, dos advogados públicos também,
Agradecer ao doutor Nelson aqui pelo convite, por promover esse evento todo. Doutor Miguel Cauã, que foi o grande idealizador disso aqui tudo, né, que movimentou todos em torno dessa ideia, né, desse evento hoje aqui. Doutora Santíssima, doutor Sérgio, obrigado pela presença, né, essa união das associações da advocacia pública é muito importante. E doutora Silvia, que veio de Minas de última hora também. Ontem, infelizmente, o diretor não pôde vir, né, outros compromissos surgiram, a gente está na semana de leilão, é sempre muito difícil. E eu falei com a doutora Silvia, falei, vamos lá para conversar com o pessoal do Paraná, é super importante, esse projeto é grandioso para a agência. E ela veio correndo, acordou cedo e veio. Eu falei que é nossa arma secreta, né? A gente tem na NTT nossa arma secreta, e a arma secreta é aquela mais poderosa que você guarda só para os momentos que você realmente precisa. Então ela é nossa arma secreta aqui hoje para esse debate, né? Na Procuradoria a gente lida com muitas questões, a doutora Silvia está sempre no centro disso. Agradecer a presença aqui do prefeito, dos vereadores, deputados, toda a população, interessados, advogados, colegas. Acho que a gente vai ter uma discussão muito interessante hoje sobre esse projeto que é no mínimo inovador. A gente conhece, não me espantei tanto com a quantidade de gente, porque a gente conhece o engajamento do Estado do Paraná nas discussões sobre rodovias. A gente conhece as dificuldades que já passaram aqui, né, no tempo das concessões estaduais, e a gente costuma fazer audiência pública para todos os projetos nossos, e as audiências públicas envolvendo o Paraná sempre são as mais cheias, as mais discutidas e debatidas. E isso é fundamental para a gente ter no final um projeto que retrate a vontade, né, os desejos, necessidades da população, que no final vai usufruir desse serviço. Então, pedindo desculpa pelo atraso, a gente acabou atrasando um pouco para iniciar, eu vou puxar uma apresentação aqui, eu estou até com o passador. Não sei se vocês estão enxergando bem. Eu montei uma apresentação que vai guiar a gente na discussão sobre nossos projetos aqui no Paraná, tá? E vou passar aqui brevemente algumas observações sobre o papel e atuação da NTT, depois o pipeline de projetos que a gente tem na agência, que são os planos que a gente tem para os próximos anos, né? Não sei se vocês têm visto, nosso ministro tem dito que nos últimos anos foram feitos 6 leilões e que nos próximos 4 anos a gente vai fazer 35 leilões. A gente tem uma meta bastante ousada, né, para o país nos próximos anos, e isso tudo é centralizado na NTT. Nós temos essa competência. Então, a gente vai passar rapidamente aqui pelo pipeline. Depois eu vou entrar na PR Vias, que é o projeto das rodovias do Paraná, que eu acho que é onde a gente vai se deter por mais tempo, com mais detalhes aqui. São 6 lotes, cada lote com características diferentes que a gente vai tratar rapidamente. E, por fim, eu vou tratar aqui do novo modelo que a agência tem adotado, vai começar a adotar, né, já foi um modelo aprovado, que é o modelo de quinta etapa. É um contrato de concessão muito mais moderno, com várias abordagens diferentes, disruptivas mesmo do modelo que a gente vinha adotando anteriormente e que já está no TCU, primeiro caso. A gente vai abordar um pouco o que isso vem de novidade, porque vai afetar diretamente os lotes 3 e 4 aqui do Paraná, que já vão chegar no novo modelo de concessão. A doutora Silvia vai apresentar comigo aqui também. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Para frente, né? Aqui são os tópicos que eu vou tratar para falar um pouco da agência, né? É raro a gente ter uma oportunidade de falar assim, um pouco da nossa atuação, para mostrar a quantidade de assuntos que nós temos tratado, competência nossa na NTT, e acaba que a NTT é uma agência gigante, comparando com todas as outras agências que a gente tem em Brasília. Enquanto a gente tem a ANAC cuidando de aviação, a gente tem a ANTAC cuidando de portos, a gente tem a NTT cuidando de rodovias, ferrovias, transporte de passageiros e transporte de cargas. Praticamente 4 agências dentro de uma agência só, e tudo funcionando ao mesmo tempo, né, e com os problemas que isso gera numa atuação de nível nacional. Então, essa aqui é a configuração, né, nossa agência reguladora. Nós temos 5 diretores, um é o diretor-geral. Esses diretores têm um mandato fixo de 5 anos, com estabilidade, ou seja, a chegada de um presidente novo, de um ministro novo,
não gera qualquer impacto na configuração da diretoria da agência, né? Eles cumprem os 5 anos independentemente das trocas ocorridas no centro do governo federal. As decisões são colegiadas, por maioria simples, e a atuação da agência é independente sob o aspecto funcional, administrativo e financeiro. Isso garante uma proteção, em certa medida, em larga medida, talvez, de influências geradas por alternâncias de poder, de posicionamentos políticos, ideológicos, etc. A agência permanece mais protegida dessas influências. São 8 unidades regionais, 9 superintendências, todas em Brasília, e são 85 escritórios de fiscalização. Nosso primeiro campo de atuação, concessões rodoviárias, isso aqui é o que a gente tem hoje. São 13 mil quilômetros de rodovias concedidas, 24 contratos, o que é um número muito grande para a agência trabalhar. Esses contratos são longos e complexos, e a equipe tem que lidar com essa gestão contratual toda. E aqui a gente tem um cenário nacional, né, de onde estão as nossas rodovias concedidas até hoje, esses 24 contratos, predominantemente concentrados aí do centro-oeste para sudeste e sul do país. Alguns números, só de referência do que isso já gerou de números de investimentos nessas concessões, né? 53 bilhões de investimentos executados desde 2010. Acho que um comparativo aqui interessante é a gente ver o orçamento do DENIT, né, como é que vem sendo, pelo menos até ano passado, o DENIT teve um orçamento de 5 bi para cuidar de toda a malha rodoviária federal e ainda com atuação na ferrovias e hidrovias. Se pensar 5 bi de orçamento do DENIT para o ano, a gente tem aqui só de concessões em recursos privados 53,8 bilhões de investimentos desde 2010. É uma parte importantíssima e fundamental para a nossa construção da infraestrutura no Brasil. Aqui a gente vai entrar um pouco mais nisso lá na frente, mas é o que a gente tem de projeto atualmente, né, novas concessões. Já tem uma malha Nordeste ali que deve ser desenvolvida agora, né, uma malha rodoviária por meio de contratos de concessão. Isso vai ser discutido para o ano que vem ou para o ano seguinte. O que a gente tem aberto agora é edital do Paraná Lote 1, sexta-feira acontecendo. Paraná Lote 2 está marcado, acho que dia 28 ou 29 de setembro. 29 de setembro. A BR-381 também já é um leilão marcado, o edital está na praça, marcado para novembro também, final de novembro, última sexta-feira de novembro. E o leilão da BR-040, que está previsto como Rio BH, mas ainda há alguma discussão sobre a configuração do trecho, se vai ser licitado assim ou se vai ser modificado o trecho. O leilão não está aberto ainda, isso deve ser decidido e a expectativa é que se abra até o final desse ano. Então a gente, aqui nesse quadro, tem um panorama dos 4 leilões que a agência espera realizar esse ano ainda, né, se tudo seguir o que a gente está planejando. E aqui embaixo tem os projetos para 2024, 2025 e 2026. Né? Aqui, se a gente destrinchar, a gente vai provavelmente conseguir chegar no número de 35 novos projetos que o ministro vem anunciando. Acho que eu fiz errado. Aqui no transporte ferroviário, também passando brevemente, não é o assunto hoje, nós temos 30 mil quilômetros de ferrovia em 15 concessões, eu acho que são 16, tem que atualizar esse número aqui. Essa é mais ou menos a configuração da malha também, nós temos uma superintendência específica de gestão desses contratos de concessão ferroviária. Aqui são alguns números transportados, né, os estados que são passados pelas ferrovias concedidas. E aqui é o novo Instituto de Autorizações Ferroviárias. Acho que também é uma coisa de bastante interesse dos estados. Um instituto novo que foi criado em 2022, uma transformação de uma medida provisória em lei, e que permite que empresas privadas possam construir ferrovias por meio de um instituto de autorização, sem necessidade de concessão. Então já foram recebidos 10 requerimentos, 38 contratos assinados. Esse número pode estar um pouco defasado, né, porque sempre coisas novas estão acontecendo, mas o que a gente tem é isso. Uma previsão de construção de 2.800 quilômetros de ferrovia, iniciativa puramente privada, sem nenhuma participação estatal. Estou dando uma coisa errada aqui.
E passando rapidamente aqui, uma outra esfera de atuação da NTT, que é o transporte rodoviário de passageiros, né? Todo o transporte interestadual, internacional, seja ele regular ou por fretamento, ele é regulado pela agência. E, além disso, o transporte semi-urbano também. E, por fim, a atuação da agência no transporte de cargas, que é uma regulação mais leve, nós fazemos acompanhamento de tudo isso, cadastramos toda a frota e monitoramos todo esse transporte que é feito pelo Brasil por meio de caminhões. Passando sozinho aqui. Então, aqui a gente entra na discussão já especificamente do pipeline de projetos de concessão rodoviária da NTT, né? E a gente costuma dividir essa abordagem em 3 pontos. Nós temos lá uma superintendência própria que trata desse assunto, e as áreas abrangidas são as novas outorgas, que são projetos realmente novos, não há uma concessão ainda estabelecida ou uma concessão que terminou, e nós fazemos um novo projeto. Isso passa por desenvolvimento de estudos, modelagem econômica, né, desenvolvimento de uma modelagem de engenharia, definição de investimentos, etc. São as novas outorgas. Em paralelo a isso, há as relicitações. Diversos contratos que nós temos passaram por muitas dificuldades, né, desde 2014 para cá, principalmente, uma crise econômica, enfim, dificuldade de várias ordens, e isso gerou uma crise contratual, e essas empresas agora elas podem pedir uma relicitação, elas podem pedir a devolução voluntária desse trecho, e a agência faz uma nova licitação, um novo leilão para aquele trecho, né, que pode ser o mesmo trecho ou pode ser um trecho diferente. Então, nós temos hoje 6 processos de relicitação em curso, e que nós temos que casar o encerramento antecipado desses contratos com a contratação de uma nova empresa. E provavelmente o primeiro que faremos vai ser da 040, que é um contrato que, enfim, já está no final, era um trecho grande de mais de 900 quilômetros, e esse trecho, a concessão não deu certo, está em devolução. Esse trecho vai ser dividido em 3 concessões agora. Então, com a expectativa de abrir o edital já da primeira delas ainda esse ano. E as chamadas reestruturações, né? Esse é um tema muito novo na agência e no Ministério. Diversos desses processos que estão em relicitação se mostraram viáveis e de interesse das duas partes, desde que o contrato sofresse algumas modificações, alguns ajustes. Isso é uma coisa que a gente tinha uma limitação jurídica grande de mexer em contratos que tenham definição de riscos assumidos, que tenham definição de obrigações das partes, que não deram certo. Mas, a partir de uma consulta que foi feita para o TCU recentemente, o TCU sinalizou positivamente, por meio de um acórdão, autorizando que as agências promovessem uma renegociação mais ampla desses contratos, né? E a gente tentasse trazer de volta da relicitação, que seria o encerramento contratual, essas empresas que tivessem ainda capacidade de desenvolver as obrigações contratuais e permitindo uma margem bem maior de negociação, o que abrange, inclusive, o valor da tarifa de pedágio e os investimentos que são previstos. Então, isso também anda em paralelo, novas outorgas, relicitações e as reestruturações. Esses são os grandes temas que compõem o pipeline de projetos de concessão rodoviária da agência. Acho que isso aqui é muito importante sempre falar das etapas de concessões rodoviárias, né? Na agência, a gente tem uma tradicionalmente, eu acho que isso é uma tradição que a gente vem desmontando aí nos últimos anos, as concessões são feitas em grupo, né? Durante 2 ou 3 anos se faz várias licitações e assinam vários contratos, e esses contratos, em regra, têm características muito parecidas. E aí, por essa identidade de característica dos projetos, a gente acaba classificando como etapas, né? Tem uma razão mais formal de chamar de etapa, que existe um programa chamado PROCROF, que estabelecia a primeira etapa, a segunda etapa, né, o que teria que ser concedido. Mas hoje em dia a gente fala de quarta etapa e quinta etapa num sentido mais aberto, assim, mais flexível. Então, a primeira etapa a gente tem os contratos 95, 96, que a maior parte já encerrado, tem 2 contratos ainda em vigor. Um deles, subjúdice. A segunda etapa, a gente tem ali 8 contratos que foram assinados em 2007 e 2008, foram os primeiros contratos desenvolvidos e assinados pela NTT.
Em terceira etapa, 2013 e 2014, esses são os contratos, 8 contratos que deram muito problema, né? A gente tem tanto a segunda etapa quanto a terceira etapa uma ocorrência que foram lances muito agressivos no leilão. Na segunda etapa a gente tem histórico de lance vencedor, que a tarifa foi R$1, o que depois se mostrou insustentável, né, em termos de economia de contrato. Então, a terceira etapa, em 2013 e 2014, aconteceu em um momento de muito otimismo, né, tanto os estudos quanto os leilões, e logo em seguida veio a crise econômica, veio a crise política, e isso deteriorou muito a condição econômica do país e as expectativas que foram criadas para que esses contratos se desenvolvessem adequadamente. Então, desses contratos aqui de terceira etapa, a última, que é a Galvão, já teve uma caducidade muito precoce, inclusive nem chegou a abrir as praças de pedágio, porque eles nem sequer conseguiram concluir os trabalhos iniciais do contrato. E dos outros, praticamente todos os processos de devolução amigável são desses contratos de terceira etapa. E também são esses contratos de terceira etapa que estão agora compondo aquele rol de projetos que estão em rediscussão para reestruturação, né, renegociação e etc. Então foi uma etapa que a gente olha com muita atenção para tentar identificar os erros, né? Eu acho que o que a gente vem fazendo agora é muito em decorrência dos erros identificados e reconhecidos e aprimoramentos a partir do que aconteceu na terceira etapa e que já se refletiu na quarta etapa, que está aqui, que aconteceu em 2019 e 2023. Eu coloquei já o final da quarta etapa aqui porque, como eu disse, já temos o primeiro projeto de quinta etapa enviado para o TCU. Então, nós temos essa quarta etapa toda. Entra ainda aqui como quarta etapa o lote 1, lote 2 de Paraná, a 381, que vai ser feita em novembro, e em dezembro, provavelmente, a 040, o trecho Rio-BH. Esse aqui é o mapa mais aproximado do que a gente tem hoje de contrato de concessão, né, na agência. Esse é o mapa. Esses são os 24 contratos de concessão atualmente assinados. E aqui, de fato, o pipeline. Isso aqui foi a apresentação feita pelo Ministério dos Transportes em junho desse ano, que mostra o que se pretende fazer nos próximos anos. Aqui tem indicação já, todos esses verdes são contratos já assinados, né, e só esses contratos assinados ainda de quarta etapa já garantem um investimento de 50 bilhões previsto no contrato. E a maior parte aqui é de leilão que ainda vai acontecer, né? Tem muitos projetos que já estão qualificados, esses em azul estão todos qualificados pelo PPI para concessão. Então a gente está em fases diferentes aí de desenvolvimento dos estudos, né, que a InfraSA é quem promove esses estudos e a modelagem econômica e financeira dos contratos, em parceria com o IFC. Então, dada a capacidade limitada também da InfraSA para desenvolver isso, a gente acaba colocando em fila, né? Então, provavelmente, esses contratos vão ser assinados não mais em bloco, como antigamente, né, não mais em etapas fechadas no tempo, mas seguidas uma da outra, a partir dos próximos do 2024. E esse aqui é interessante, são os 4 casos que estão nesse processo de reestruturação, né? As concessões não performaram como se esperava. A gente tem aqui concessões que entraram em relicitação, pediram a devolução amigável, já estava em processo de encerramento contratual, e se abriu uma nova janela agora de renegociação, com o aval do TCU. O Ministério dos Transportes criou 4 GTs, grupos de trabalho para discussão desses casos, para negociação desses processos. E, enfim, os GTs encerraram os trabalhos agora, esse mês, e provavelmente até dia 31 de agosto, ainda esse mês, a NTT vai remeter ao TCU para na Secretaria de Consenso, a nova Secretaria de Consenso criada pelo Tribunal de Contas, 4 propostas de renegociação desses contratos, né, que além de remodelar o contrato profundamente, em termos de obrigações e de tarifa de pedágio, se prevê uma prorrogação em 15 anos desses contratos, né, com inclusão de investimentos, enfim, é uma
como se fosse uma renegociação, uma concessão dentro de uma concessão, novos contratos, e todos já aderentes ao modelo de quinta etapa, o mais moderno que a agência tem disponível. Mas isso aqui ainda é uma expectativa, né? A gente está trilhando caminhos aqui nunca antes explorados, não sabemos como é que vai ser na Secretaria de Consenso, como é que vão ser as discussões, e se de fato a agência, ministério e concessionárias vão chegar a um acordo sobre como prosseguir. Aqui a gente pode falar do projeto PR-Vias. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem a fundo isso aqui, né, já sabem até mais do que eu como é que esses projetos estão desenhados. Foi feita muita discussão para a configuração disso, né, tanto interações do governo federal com o Estado, quanto diálogos com a própria sociedade, audiências públicas, né, muitos debates foram feitos para se chegar a essa configuração, né. São 3.300 quilômetros de extensão, divididos em 6 lotes. Desses 3.300, acredito que 1.100 quilômetros são de rodovias estaduais, que essas rodovias foram delegadas agora pelo Estado do Paraná para o governo federal, para fazer essa gestão, em um movimento que é um movimento inverso ao movimento que foi feito há tempos atrás, né, quando a União foi quem delegou as rodovias para o Estado do Paraná fazer as concessões. Agora é o Estado do Paraná que delega as rodovias para o Poder Público Federal fazer os contratos de concessão, utilizando o que a gente tem de mais moderno em termos de modelagem contratual. São 42 praças de pedágio previstas, uma receita prevista de uns 157 bilhões e um CAPEX, esses números já estão atualizados, esse CAPEX já passa de 50 bilhões de investimentos, e o que está abrangido aqui no CAPEX é exatamente o que mais reverte em benefícios para o usuário, que são, em essência, duplicações, construções de terceiras faixas e de faixas adicionais, além de viadutos, pontes e dispositivos assim. Prazo de 30 anos e o poder concedente agora vai ser a NTT desse trecho todo, federal e estadual. Tá. Aqui as características gerais do projeto, né, que a gente viu. Esse aqui é o desenho no estado do Paraná. A gente vê que pega o estado inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, né? Você tem a possibilidade de transitar tanto pessoas quanto cargas nessas rodovias concedidas, abrangendo quase todo o estado. Aqui a divisão de lotes, né? Então o lote 1, que está sendo licitado agora na sexta-feira, ele é essa parte aqui de baixo, que pega ali Curitiba, contorno. Tem uma previsão de CAPEX de quase 8 bi. O lote 2, mês que vem, está em vermelho, 605 quilômetros, quase 11 bi de CAPEX. E os 2 lotes que mais interessam ao município de Londrina, que são o lote 3 e o lote 4, né, que estão ali em verde e em lilás, mais ao norte. O lote 3 que passa por Londrina, na norte-sul, e o lote 4 que corta de leste a oeste. As previsões de investimento também estão aqui, né, no lote 3 tem a previsão de quase 10 bi de CAPEX, e o lote 4, quase 11 bilhões de reais. Além disso, tem o lote 5 e o lote 6, que são aqui mais para o sul e sudoeste do estado. Essas, eu acho que são as obras de destaque que vale a pena mencionar, que são as obras de ampliação de capacidade que estão previstas em todos esses contratos, né? São 1.782 quilômetros de duplicação prevista, 240 de faixa adicional. A faixa adicional é em uma pista que ela já é duplicada, você adiciona mais uma faixa. Ou uma pista que já tem 3 faixas, você adiciona mais uma faixa, seria uma 4ª faixa. Então a gente tem aqui 240 quilômetros de faixa adicional e 130 quilômetros de terceira faixa, que é em pista simples. Normalmente, trechos de ultrapassagem se coloca uma terceira faixa para aumento de segurança. E tem aqui a previsão de 10 contornos urbanos. A previsão de 90% da malha toda duplicada no fim do ciclo de expansão, que é esse ciclo que está concentrado entre o ano 3 e o ano 7 dos contratos. São 5 anos de concentração da maior parte dos investimentos, o que abrange 100% dos investimentos de ampliação de capacidade nesses 5 anos. Aqui entre os anos 3 e 8.
Não está muito bom de ver aqui, mas depois eu posso disponibilizar a apresentação, que tem um mapa bem em alta definição. Aqui é um comparativo que eu achei interessante também, que mostra quais eram as concessões anteriores e o que o projeto cobre agora, né? São 1.054 quilômetros novos, comparando com o que existia nas concessões estaduais. Então, esses trechos em azul são trechos que foram adicionados no projeto e que não eram antigamente cobertos pelos contratos de concessão firmados pelo Estado. Ele acelerou aqui um pouco. Tá aqui. Esse aqui eu sei que é um tema sensível também, né, que foi muito debatido nas audiências públicas e sempre que se fala de inclusão de investimentos. Esse aqui é um gráfico que mostra a tarifa quilométrica a cada 100 quilômetros. Essa é uma discussão muito importante no âmbito do Ministério, na definição da política pública. Se busca hoje uma tarifa quilométrica abaixo de 15 centavos por quilômetro. Tá? Isso aqui é um comparativo para mostrar que os lotes do Paraná, que estão aqui a partir do lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão comparando com as outras concessões que a NTT realizou nos últimos anos, né, a 381, que vai a leilão agora em novembro, a Rio Valadares, que nós fizemos ano passado, a Dutra também, no ano retrasado, no final do ano, e a BR-153, que foi em 2021, a tarifa de pedágio prevista para Paraná, ela está bem dentro da expectativa, está em linha e até em alguns lotes aqui, bem abaixo até, o que mostra que, comparativamente, esses lotes do Paraná estão bem interessantes, né, tanto para a população quanto o retorno do investimento. E que não tem nada destoante e que, a depender das definições de modelagem, os investimentos ainda podem ser acomodados, já que esses são valores estimados, né, isso vai ser submetido a leilão, há uma previsão de desconto, até 18% é uma expectativa bem realista de deságio, que a agência tem, inclusive até 18% de deságio não tem obrigação de aporte adicional nenhum. Então, nós fizemos o leilão da Dutra, por exemplo, que tinha um limite de deságio, e chegando no limite de deságio, iria para uma nova fase de disputa de lances de aporte. E lá se chegou a esse montante, né, de deságio máximo. Então, é uma expectativa realista que a gente pode ter, o que levaria essas tarifas para valores ainda abaixo desses que estão aqui na tela. E aí eu ia abordar aqui algumas características dos lotes, mas eu não sei se é interessante a gente abordar cada um ou somente os lotes 3 e 4, não sei o que vocês têm de expectativa. O quê? Pronto. Claro, claro. Com certeza. A gente tem o leilão agora marcado lote 1 e o lote 2 já marcado para o mês que vem. Então, a gente tem leilões definidos, a gente tem modelos já fechados, que passaram por todo o ciclo regulatório de construção. Os lotes 3, 4, 5, 6 ainda não estão com o projeto fechado. Nós fizemos a remessa para o Tribunal de Contas em 2020, tem muito tempo que nós mandamos, e voltou com diversas observações, com recomendação de aprofundamento de estudos em vários pontos. Então, a definição que se teve naquele momento foi que esses outros lotes voltariam ao TCU no futuro. Então, nós estamos agora numa fase de fechamento de projetos para nova remessa ao TCU. Significa que o que a gente está prevendo aqui ainda não é um modelo fechado, né, e que a gente só vai ter, de fato, um modelo fechado quando ocorrer a abertura do edital. Porque até a ida para o TCU e retorno do TCU, até depois da volta do Tribunal de Contas, ainda são realizados ajustes nesses contratos, e no plano de exploração, né, enfim, que impactam em pedágios e etc. Então, o que está aqui na tela é uma projeção, uma expectativa do que vai acontecer. Então, é uma extensão de 570 quilômetros, lote 3, 7 praças de pedágio, 5 delas já são praças que existiam nos contratos anteriores.
o TKM, pista simples, que é essa referência que a gente tem de tarifa de pedágio por quilômetro, ela está em 12 centavos aqui, então ela está bem dentro da métrica que o Ministério tem utilizado hoje, que é considerado adequado, né, e justo. E como eu disse, em cima disso ainda tem o deságio do leilão. Então a gente tem uma previsão de CAPEX 9,7 bi. E o ciclo de investimentos de ampliação de capacidade, ali começando no ano 3, 4, 5, 6 e 7. Né? São os 5 anos que concentram esse ciclo de investimentos de 3,8 bi em ampliação de capacidade. Aí os contornos, eles estão feitos aqui também, né? Ano 4, ano 5, 6 e ano 7. 201 quilômetros de duplicação, 26 de faixa adicional e 4 contornos. E esse aqui é o trecho. Aqui o lote 4. Ele tem 628 quilômetros, 9 praças, 5 praças são novas. Ele pega um trecho também que não estava na concessão anterior. A previsão de CAPEX 10,7 bi e, da mesma forma, o ciclo de ampliação de capacidade concentrado em 5 anos, a partir do ano 3, as entregas acontecendo aqui no ano 3, 4, 5, 6 e 7, com a previsão de investimento de 4,6 bi em obras. E o TKM, pista simples, está aqui também em 12 centavos, quase 13 centavos. 176 quilômetros de duplicação, 39 faixa adicional, terceira faixa em 92 e 4 contornos. E aqui tem a previsão do contorno norte de Londrina. Essas são as consideradas obras de maior complexidade no projeto. E, como eu disse, é o projeto que está em discussão ainda. Acho que eu vou voltar, então, aqui para... pelo menos passar pelo lote 1, que é o que está com leilão aberto. Esse aqui é o lote 1. As mesmas características, o TKM. Ah, tá no 5. É porque ele está passando meio... Está aqui. Aqui. Aqui, o TKM pista simples está em 10 centavos, que é um valor menor do que os outros projetos. Mas também tem uma grande quantidade de ampliação de capacidade, né, 344 quilômetros previstos de duplicação. Esse é um comparativo interessante que mostra a redução tarifária estimada comparando com os contratos anteriores. Em todos eles há uma redução significativa. E aqui sem considerar ainda o desconto de leilão. Isso aqui também é um quadro interessante que mostra como é que está distribuído o CAPEX ao longo do contrato, né, que a modelagem traz nesses 5 anos, 3, 4, 5, 6 e 7, a integralidade do CAPEX que vai nas obras de ampliação de capacidade. Isso aqui a gente considera uma modelagem muito positiva para a população, porque na medida em que o pedágio ele é pago ao longo de 30 anos, a população já consegue usufruir de toda a duplicação de capacidade que vai ser entregue até o ano 7. Então, é primeiro o recebimento da obra e o pagamento vem em seguida. E aqui são alguns destaques de modelo operacional que são trazidos agora, são novidades, né, como sistema de gestão de ativos e controle operacional. Toda a informação da rodovia ela é remetida para um CCO, das câmaras, estações meteorológicas, chamado de urgência, aplicativo de usuário, tudo isso vai para o central, que é o CCO da concessionária, e isso está em comunicação direta com a agência. Nós temos um CNSO, que é o Centro Nacional, e nós recebemos toda essa informação, então nós temos um controle total de tudo que está acontecendo nessas rodovias, a partir desses novos sistemas de gestão e de controle operacional integrado. Então, a previsão também de tecnologia 4G e telefonia em toda a extensão, né, 100% da rodovia.
acesso Wi-Fi para chamada de emergência, iluminação LED em todos os centros urbanos, todas as passagens, viadutos, entroncamentos, etc. E uma coisa importante que tem aqui, que é o sistema de pesagem, né? Não sei se todos acompanharam, a agência tem desenvolvido várias iniciativas no campo da tecnologia em rodovias, e um desses campos que a gente tem desenvolvido é o sistema de pesagem em movimento, para abandonar completamente aquele sistema de postos de pesagem de caminhão, o caminhão tem que entrar, parar e ser fiscalizado 1 a 1, para que essa pesagem aconteça na própria via, né, por meio de portais que são colocados na rodovia, e a gente consegue uma pesagem de 100% de todos os veículos que passam em tempo real, né, com um grau de acuidade muito, muito alto. Então a agência lançou agora um sandbox regulatório, que é um experimento regulatório, e colocou em um contrato de concessão, primeiro, esse modelo. Esses portais de Free Flow já foram, ou de HS Win, já estão em operação, já começaram a funcionar na semana passada, e é uma tendência de expansão para todos os contratos que a agência tem, né, o que favorece não só a segurança viária, né, ao reduzir o excesso de peso no pavimento, como também reduz o desgaste do pavimento, né, e acaba otimizando os investimentos que são feitos pelas concessionárias em benefício dos usuários. Aqui o lote... Tá, então vamos aqui pular para os aspectos econômicos. Isso aqui é um modelo de leilão. É um modelo de leilão que está sendo inaugurado agora. É uma política pública nova. Eu acho que a partir das discussões que aconteceram com o Estado do Paraná nas audiências públicas, houve uma pressão muito forte para que todo recurso que fosse gerado do leilão e do contrato revertesse em benefício à própria rodovia, né? No modelo anterior, uma parte disso, desse aporte, ia para a União, ia para o Tesouro Nacional e não era absorvido pelo contrato. A partir desse contrato, 100% do que é aportado, ele é aportado em uma conta vinculada da concessão, e essa conta vinculada, o recurso só pode ser usado na própria concessão. Esse modelo de leilão, ele combina o antigo modelo de leilão por menor preço, maior deságio da tarifa, com o incremento de um aporte na conta vinculada da concessão, que é uma forma de garantir a viabilidade. Isso aqui é muito fruto de uma experiência passada que a agência teve e que, enfim, vem lidando agora com as consequências disso, que é permitir que deságios muito agressivos sejam ofertados no leilão, né? Deságios de 50%, 60% em relação ao preço estabelecido pela agência, e que, no final, qualquer oscilação na economia acaba impactando diretamente esses contratos e tornando-os inviáveis. E nós já percebemos que, se a economia contratual não vai bem, não existe execução contratual, né? Por mais que a concessionária tenha a obrigação de fazer, se não tem um fluxo financeiro esperado, não há financiabilidade do projeto, e não há desembolso de recursos, e investimentos não acontecem. Então, há uma preocupação da agência muito grande de manter a sustentabilidade dos projetos e proteger a tarifa. Então, aqui há uma previsão de deságio, não há mais limite de deságio, como havia antes, que era 18%. Agora, a partir dos 18%, para cada ponto percentual de deságio, a concessionária é obrigada a fazer um aporte de 100 milhões de reais na conta vinculada da concessão. Tá? Então, como está no gráfico aqui, se ele der um deságio de 18% em cima do valor teto estabelecido, não há aporte. Mas, a partir de 19%, 20%, ele tem a obrigação de depositar isso aí em dinheiro, 100, 200, 300 e assim por diante, milhões de reais na conta vinculada, que acaba favorecendo uma proteção maior para a continuidade do projeto no longo prazo. Então, esse é o modelo de sexta-feira, esse é o modelo que vai para o lote 2, e muito provavelmente é o modelo que vai ser adotado nos demais lotes e na quinta etapa como um todo. Isso aqui é um outro mecanismo que é também fruto de um aprendizado da agência, que é um compartilhamento com a concessionária do risco de receita, né? Como eu vinha dizendo, nós já percebemos que o fluxo de receita da concessão ela é fundamental para a manutenção da sustentabilidade econômica do projeto e, consequentemente, da realização dos investimentos esperados, né? Acordados e com os quais a concessionária se obrigou.
Então, nós percebemos que a transferência integral do risco de demanda, risco de receita para a concessionária, que é o que vinha sendo feito até ano passado, não é o modelo ideal, porque se acontecer qualquer problema, como aconteceu uma crise econômica, uma crise política, uma guerra, se acontece alguma coisa, ou se vários fatores menores se acumulam e geram impacto na receita, a receita projetada não se realiza, isso ao longo de 30 anos, isso gera um comprometimento do próprio projeto. Então, a ideia aqui é que, seguindo uma lógica muito econômica de que o risco deve ser alocado à parte que melhor consegue gerenciar esse risco ou absorver os impactos desse risco, se chegou a um modelo em que há um compartilhamento do risco de receita, de variação dessa receita ao longo do contrato, entre o privado e o poder público. E como é que isso acontece? No início da contratação, se traça uma projeção de receita, isso sempre existiu em todos os contratos nossos, isso está nos estudos pré-concessão. Então, se tem uma projeção de como a receita vai se comportar, né, com o crescimento do PIB e etc. A partir dessa projeção de receita, se estabelece uma variação que é considerada normal, que é uma variação de 10% para cima ou para baixo. E se essa receita oscilar dentro dessa faixa de 10% para cima ou para baixo, é um risco integralmente da concessionária. Agora, se a variação violar essa faixa para cima ou para baixo, o poder público ele compartilha esse risco. E ele compartilha esse risco tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a receita da concessão, na realidade, for muito acima, for mais de 10% acima da que foi projetada, metade do que for excedente vai ser compartilhado com a população, com o usuário, via redução de tarifa. Agora, se for para baixo também, se a projeção cair mais de 10% do projetado, metade desse prejuízo também vai ser arcado pelo usuário, ou pelo poder público por outra forma de reequilíbrio contratual, né? Mas a concessionária ela vai ter o direito ao reequilíbrio. E assim a gente garante que o contrato chegue ao seu final de uma forma saudável. E aqui, por fim, eu acho que é um último mecanismo que também merece destaque. Eu falei antes do risco de variação da receita, que é considerado em projetos de infraestrutura como esses, né, que são baseados no modelo de Project Finance, o risco de receita é o maior risco da concessão, é o maior risco do contrato. A receita ela é diretamente ligada ao cumprimento das obrigações. Mas o segundo risco também, que é um pouco menos impactante, mas igualmente coloca em risco a viabilidade do projeto, é a variação do risco de insumos, do preço de insumos, né, ao longo do contrato. Como vocês viram, a gente tem uma previsão ali de execução de CAPEX do ano 3 ao ano 8, uns 5 anos concentrados, de 3, de 4 bilhões. E para chegar nesses valores, e isso vai se refletir no valor da tarifa, isso é baseado em uma expectativa de comportamento de preço desses insumos ao longo do tempo. E essas projeções, como são projeções, nem sempre se realizam, né? Então, nós temos passado por situações, inclusive agora, recentemente, em decorrência da pandemia de Covid, que os insumos fundamentais para a execução das obrigações sofreram uma variação extremamente elevada e isso gerou um quase colapso do sistema para as concessões que precisam ter uma execução muito pesada de investimentos exatamente nesse momento em que os preços subiram. E nos contratos anteriores, esse risco ele era alocado exclusivamente à concessionária. Os contratos diziam que não importa a variação do risco de insumo, não há desequilíbrio contratual, né? A concessionária ela tem que arcar integralmente com essa variação e, enfim, tem que cumprir a obrigação e criar os mecanismos de defesa que ela conseguir, né? Nós vemos que isso também não funciona. E hoje nossos contratos já trazem um mecanismo próprio em que, por opção da concessionária, nós adotamos parcialmente o IPCA e parcialmente um índice que reflete de uma forma mais próxima da realidade a variação dos preços desses insumos no mercado. Então, é uma forma de mitigar esse risco e também de garantir a viabilidade do projeto, que é sempre a preocupação da agência. Aqui eu trouxe uma tela com as principais inovações, né? São muitas inovações que estão sendo trazidas nos contratos mais recentes,
E as principais são essas, eu vou também passar de uma forma mais rápida, e no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar em qualquer desses pontos aqui. Tá, o leilão é um leilão híbrido, né, que combina o maior desconto com a outorga que vai para a conta da concessão. A gente tem maior transparência, isso é um ponto fundamental também, que se busca muito na agência hoje, ter contratos transparentes, né, e acessíveis, a informação disponível a todos. Mecanismo de proteção cambial, proteção de demanda e proteção de variação dos preços dos insumos. A financiabilidade, a gente traz algumas regras aí que facilitam a financiabilidade, já que nesse modelo de Project Finance, a financiabilidade ela é fundamental nos projetos, e o próprio projeto é o que serve de garantia para o ente financiador. Em termos de regulação, uma previsão de estabilidade tarifária, né, porque nos contratos até hoje, qualquer oscilação no equilíbrio econômico financeiro, ele é repassado para a tarifa de pedágio, que sobe e desce ao longo dos anos. Então, nos contratos novos, você tem estabelecido outros mecanismos que permitam absorver isso sem a variação da tarifa, né, protegendo sempre o usuário que é a ponta pagante. E isso acontece também por meio desse colchão de liquidez que está aqui, né, que são essas contas da concessão. Alguma parte do recurso é colocado na conta da concessão, e se há necessidade de um reequilíbrio contratual, o valor sai dessa conta, desse colchão de liquidez, e não precisa ser repassado para a tarifa imediatamente. Outras inovações aqui, sistema de gestão e operação, que é aquele que eu mencionei, automatizado, segurança viária, iluminação, certificação de projetos, isso é uma coisa também muito positiva. A agência hoje só recebe projetos certificados, então a concessionária vai fazer um projeto de duplicação, você tem que fazer uma terraplanagem, você tem que construir um dispositivo. Todos esses projetos anteriormente eram remetidos para a agência e a agência tinha que aprovar. E isso gerava um gargalo muito grande na execução desses investimentos. Então se decidiu pela obrigatoriedade de certificação desses projetos. Então a concessionária ela precisa submeter uma certificadora imparcial que vai atestar que o projeto está regular, está ok, e só depois isso é encaminhado para a agência e é internalizado no contrato de concessão. A política tarifária também isso aqui é fundamental. Pensando sobre o aspecto jurídico, né, de modelagem do contrato, a gente sempre se preocupa muito em construir um ambiente de incentivos adequados ao desempenho da concessionária. Então, nessa linha de discussão, nós tentamos colocar na tarifa de pedágio, na variação da tarifa, uma vinculação com a execução dos investimentos. Então, os contratos, todos eles a partir de agora, eles vão adotar essa modelagem em que você tem uma tarifa para a pista simples e uma tarifa para a pista dupla. E esse gatilho de aumento de tarifa, ele só acontece quando a duplicação ela é efetivamente entregue pela concessionária. Então isso gera, tanto do lado do usuário, uma vantagem grande de só pagar aquele aumento tarifário depois que a obra já está disponibilizada para uso, está entregue, liberada ao tráfego, quanto a gente garante um incentivo muito forte para a concessionária executar aquilo ali e entregar logo. Porque quanto antes ela conseguir entregar, antes ela vai ter aquele degrau tarifário, então a gente tem uma tarifa diferenciada também por pista simples e pista dupla. Socioambiental, a gente tem alguns programas lá, carbono zero e alguma coisa de padrão de desempenho, que a gente está internalizando também para tornar os contratos mais modernos, né, mais alinhados com as discussões e preocupações que estão no mundo hoje, né, do ESG. E aqui é aquela tela que eu já mostrei do lote 1, né, que tem algumas inovações também no modelo operacional. A gente enxerga sempre a concessão como relacionando ali a parte de investimentos, a execução de obras, ampliação de capacidade, conservação, e também tem um outro capítulo do nosso contrato que é sobre a operação. Aí você tem o socorro médico-mecânico, você tem os monitoramentos, você tem câmeras, você tem os painéis de informações para o usuário, então tudo isso aí envolve a parte de operação, e também ela está sendo completamente atualizada. E, por fim, aqui no último quadro, eu achei importante destacar o que é o novo modelo da quinta etapa, né, que é o modelo que, de fato, vai ser aplicado aos lotes 3 e 4, que são os lotes aqui que afetam o município de Londrina. Então, esse modelo, poucas informações aqui sobre ele. Primeiro, é importante que o primeiro deles já está no TCU. Esse contrato da Rota dos Cristais, ele é um contrato que
ele é um pedaço de uma relicitação da 040, que pega de Cristalina, em Goiás, até Belo Horizonte. Tá? Esse vai ser o primeiro contrato, que ele é integralmente um contrato de quinta etapa, que traz todas essas inovações aqui, que eu disse, e ainda outras coisas. Dentre elas, a nova matriz de risco. Né? Isso aqui é um ponto muito importante para a gente. A gente está inserindo, a partir da quinta etapa, uma nova matriz completamente nova. Né? Nós entendemos que, para um contrato permanecer viável durante 30 anos, longo prazo, né, diante de infinitas possibilidades de ocorrências, de muitas situações que podem incidir sobre o cumprimento, é fundamental a gente trabalhar a matriz de riscos, né, que é exatamente o capítulo do contrato em que se imagina o que pode acontecer, o que pode afetar o contrato e como é que a gente vai lidar com, né, como é que a gente vai lidar com essas circunstâncias, que são, muitas vezes a gente consegue prever, consegue imaginar alguma coisa que pode acontecer, às vezes não consegue imaginar o impacto que aquilo pode ter, né, os limites desse impacto, e coisas que nem sequer a gente consegue imaginar, que podem também incidir. É o tipo de preocupação que se tem quando se celebra contratos muito longos, assim, né? A gente trouxe isso aí muito, inclusive a minha tese de doutorado é exatamente relacionada a isso aqui. A gente trouxe muito da experiência internacional de contratos privados, né, que os privados fazem muito contratos longos, assim. Como é que lidar com circunstâncias supervenientes, imprevisíveis, imprevistas e tal. E longe também de assumir o risco totalmente ao poder público, que é um modelo muito baseado na lei de licitações tradicional e que não gera incentivos para a concessionária, os incentivos que a gente quer que sejam gerados, né, de cooperação e de parceria. Então, depois de muito trabalhar, anos discutindo isso, nós, inclusive, separamos essa matéria das discussões contratuais, fizemos uma audiência pública específica para discutir a nova matriz de riscos, e essa audiência pública está sendo concluída agora, em uma semana ou 2 semanas a gente vai finalizar ela, e esse modelo novo já vai entrar em todos os contratos a partir daqui. Né? Ela modifica completamente a matriz que a gente vem adotando. A matriz de risco atual, ela atribui à concessionária praticamente todos os riscos da concessão. Riscos ambientais, risco de engenharia, risco de demanda, risco de câmbio, risco de variação de custo de insumo, enfim, toda a gama de riscos que se puder imaginar. E mais um ainda, que é o risco de qualquer outra coisa que não está prevista. Né? É exatamente aí que mora o perigo. Quando o contrato fala, aconteça o que acontecer, se não tiver aqui no que eu disse que é risco meu, é risco seu. E sempre alguma coisa acontece, e isso vai deteriorando o contrato ao longo do tempo. Então, nós fizemos um tratamento específico aqui do risco residual, que é esse risco que não está previsto expressamente, né, que não tem listado lá, coisas que a gente nem sequer imagina. A gente tem uma alocação mais clara, mais objetiva, mais equilibrada, mais fundada em uma lógica econômica, de que devemos alocar o risco à parte que melhor consegue administrar esse risco, ou, se ninguém consegue administrar, a parte que consegue suportar isso ao menor custo. Então, seguindo essa lógica econômica, nós estamos alterando a matriz de riscos, aumentando as hipóteses de riscos compartilhados. Então, em várias situações, nós temos, por exemplo, o risco ambiental, que antigamente era totalmente risco da concessionária, hoje nós colocamos como compartilhado. Então, até um certo limite é dela, passou daquele limite, a gente reparte 80-20 para manter o contrato equilibrado. E efeitos extraordinários, que são o grande problema. Né? Por mais que a gente preveja um risco e atribua esse risco a uma das partes, a ocorrência dele pode gerar efeitos extraordinários. Não é o risco em si que é extraordinário, mas os efeitos que ele gera. A gente tem um exemplo mais recente aí, o exemplo do Covid. O Covid, ele é um evento de força maior, que ele é alocado ao poder público, originalmente. Mas ele gera um impacto na demanda, que é um risco alocado à concessionária. Então, a gente está em uma situação em que o risco mãe é um risco do poder público, mas os riscos filhos todos estão expressamente alocados à concessionária. Então, a gente vai tentar dar um tratamento bem mais específico isso aqui, para gerar mais previsibilidade, mais segurança, né, tornar o contrato um meio de comunicação mais efetivo entre as partes e mais de alinhamento de expectativas. E aqui outras inovações, né? A gente tem uma mudança no capítulo de penalidades, a gente abandona o uso da URT, que é uma unidade baseada na tarifa, para colocar a previsão de penalidades baseada agora em reais, e sempre vinculada a uma unidade, fração, dia, quilômetro. Então, a depender do descumprimento, é tantos reais por dia de descumprimento, ou por fração da execução de uma obra, enfim. Está muito mais precisa agora a previsão de penalidades. A estabilidade tarifária, que é o que eu vim mencionando, vários mecanismos agora são criados para manter
a tarifa estável, então várias compensações, reequilíbrios, uma conta para amortecimento ali de liquidez e etc. Essas obras vão ser sempre condicionadas ao volume de tráfego. Uma parte do contrato ela já é estabelecida de antemão, né? São duplicações que precisam acontecer, são obrigações que estão fixadas no contrato com prazo marcado. E tem situações, pensando em um contrato de 30 anos, em que atualmente não se precisa de uma duplicação ou de uma faixa adicional, de uma ampliação de capacidade, mas que pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos isso seja necessário. Então o contrato ele tem que antecipar essas situações, e embora ele não possa colocar ainda obrigação concreta no contrato, estabelecer no cronograma, ele já antevê que isso pode acontecer e já traz uma regra específica. Então, nos contratos anteriores também, que é um problema que a gente lida hoje, o acionamento de um gatilho de tráfego gerava obrigação de duplicação. Nos contratos mais novos, esse acionamento de gatilho ele gera uma discussão e uma negociação entre as partes para se encontrar a melhor solução, não necessariamente uma duplicação. Porque às vezes a duplicação ela tem um valor muito elevado e ela é uma solução excessiva para um problema. Então, muitas vezes a gente espera, para não incluir uma duplicação completa, que é caríssima no contrato, se espera o nível de serviço da rodovia se deteriorar muito. Então, a ideia é que isso não aconteça, que a gente possa ter gatilhos mais sensíveis e soluções também mais adequadas. Essa flexibilidade aqui é fundamental. O dispute board, acho que esse é um tema aqui super interessante, principalmente para os advogados, né? A gente trabalha nisso aqui. A agência vem desenvolvendo já também há alguns bons anos aí, espaços de solução consensual para conflitos, né? A arbitragem na NTT já é uma realidade, nós somos a agência que mais tem processos arbitrais em curso hoje, temos 9 processos de arbitragem em curso, já temos 3 sentenças favoráveis, as 3 sentenças que saíram foram favoráveis à agência, e nós temos provocado muito esse debate, né, para tirar um pouco do judiciário e também para reduzir litígio, até mesmo arbitrais. E o dispute board ele vem nesse sentido, né? O dispute board ele é um mecanismo, não é jurisdicional, ele é um grupo de pessoas, especialistas, normalmente técnicos, escolhidos pelas partes para resolver alguma questão mais de natureza técnica e contratual. Então, cada parte escolhe um membro, os 2 membros escolhidos escolhem um terceiro, todos são imparciais em relação às partes. E para conflitos que surjam na execução do contrato, possam ser resolvidos com um parecer que deve sair em até 15 dias. Então, a solução rápida, prática, para dar continuidade ao contrato e evitar o aumento de complicações, né, o acúmulo de litígios ao longo da execução contratual. Esse aqui é o compartilhamento de risco de demanda. Também a gente está discutindo ainda as bandas. Essas bandas elas tendem a ser personalizadas a depender do projeto, a depender do histórico, né? A gente tem rodovia que é muito previsível com a variação da demanda, outras oscilam muito mais ao longo do tempo, são mais sensíveis a alguns fatores. Então, esses percentuais de banda, né, de 10% para cima e para baixo, fator de compartilhamento, tudo isso ele vai ser personalizado de acordo com cada projeto. E pronto, e a última informação aqui é que os lotes 3, 4, 5 e 6 do Paraná já sairão nesse novo modelo, né, que é o mais moderno e que a gente, na agência, acredita que está alinhado às melhores práticas internacionais e que tem tudo para dar certo agora. Tá bom? Era isso, obrigado. Gostaria de agradecer ao Procurador-Geral, Dr. Milton Gomes, pela brilhante explanação de hoje à tarde, e passo a palavra à Procuradora Federal e Subprocuradora-Geral da Matéria Regulatória da Procuradoria Federal junto à NTT, doutora Silvia Machado Leão. Me escutam? Sim. Eu acho que o doutor Milton não deixou muita coisa para eu dizer. Não, né? Eu acho que ele esgotou toda a discussão. Eu preciso agradecer também esse momento, essa oportunidade. De fato, acordei bem cedo hoje, 3 horas da manhã estava acordada, mas eu achei que realmente valia a minha vinda, porque há uma preocupação, sim, da agência de promover essa aproximação. E eu penso que com os meus, de fato, 20 anos de casa, não foi força de expressão, eu tenho 20 anos de Procuradoria da NTT, o que eu posso dizer para os senhores é que, de fato, a agência evoluiu, amadureceu ao longo desses anos todos. Né, desde aquela chamada primeira etapa, né, aqueles contratos ainda celebrados pelo antigo DNR, a agência amadureceu muito desde a segunda etapa, que foram os contratos que ela firmou, e esse amadurecimento fez com que a gente chegasse num contrato
que é o que a gente pretende ver celebrado muito em breve com o licitante vencedor agora do leilão de sexta-feira. Eu sei que o Estado tem uma preocupação particular com a tarifa e essa preocupação está refletida nesse contrato. Né? Existe uma preocupação, sim, de que não se dê um deságio extremamente agressivo a ponto de a concessionária não ser capaz de cumprir o contrato. E esse deságio agressivo, acrescido desse valor de aporte, que não é propriamente o valor de outorga, é algo que vai para o colchão da concessão, como o Milton bem disse. Esse colchão tem exatamente a preocupação de manter uma estabilidade tarifária. Né? Ao longo do caminho, ao invés de eu jogar para a tarifa uma repercussão, né, do volume de obras que ela passa a assumir, ou uma realidade diferente que aconteça na rodovia, uma variação cambial, algo que desequilibre a concessão, eu lanço mão desse mecanismo de contas, eu lanço mão desse aporte que compôs a concessão, né, logo no começo, para manter a estabilidade tarifária. Eu acho que, em última medida, na ponta, para o usuário que vai passar na praça e pagar, é o que vai refletir. Outro cenário também que me parece muito relevante nessa concessão, e eu vou ser bem breve, porque a minha intenção também aqui é abrir a palavra para os senhores e tentar, na medida do possível, responder as dúvidas. Somos 2 advogados, né? Talvez não tenhamos condição de estabelecer, né, de tratar detalhamento de obras, né? Não somos engenheiros, mas minha preocupação é abrir a palavra para os senhores para, né, no que for possível, nós esclarecermos. Acho importante você falar sobre as revisões quinquenais, né, ao longo do contrato, como é que a gente modifica e inclui. Sim, também. Deixa eu só concluir a questão da questão tarifária, que é uma preocupação também da agência de que o usuário perceba exatamente que ele paga por aquilo que ele recebe. Nós sabemos que a concessão não é exatamente assim, nós estamos contratando obras públicas, né? Mas é uma concessão ao longo dos muitos anos em que eu tenho que os contratos chamam de reclassificação tarifária, de que o usuário vai pagar uma tarifa majorada no momento em que eu tenho uma duplicação, eu tenho uma faixa adicional. Então, o usuário enxerga aquele benefício e paga uma tarifa majorada em razão daquela entrega. Né? Me parece relevante, né, que ele visualize o produto do pedágio, né, o que está sendo, de fato, feito com o pedágio. O Milton está falando das revisões quinquenais, existe, sim, uma preocupação dos contratos, porque 30 anos é muito tempo, né? A realidade da concessão muda, né? Os municípios são vivos, né? As populações migram, enfim, as demandas mudam. E o contrato tem, sim, essa previsão de que a cada 5 anos a agência né, constitui uma comissão para olhar para o contrato, e é um momento que também os municípios e a sociedade é ouvida. E dizer, tá, esse contrato atende, que tipo de obra nova eu preciso incluir, que tipo de obra deixou de ser interessante, não precisa mais ser executada, e isso a cada 5 anos, é o que a gente chama de revisão quinquenal. Me parece que é isso. Eu queria realmente ouvir os senhores e tentar responder alguma dúvida e dizer que assim, me lisonjeia assistir, de fato, essa mobilização de vocês e dizer de uma audiência pública que eu participei em Cuiabá, em que nós tivemos uma única contribuição. E foi decepcionante, naquele momento era uma audiência pública mesmo, pré-leilão, e foi decepcionante porque a agência quer isso, quer ouvir os senhores, a agência precisa da contribuição, e a agência está, sim, disposta a ouvir, acolher e de fato, preocupada com a prestação do serviço para a ponta, para quem, de fato, vai usufruir da prestação do serviço, que, aos olhos da agência, indiscutivelmente, vai ser melhor prestado por um privado, né, com a eficiência de um privado, cobrando uma tarifa justa e prestando um serviço contratualmente previsto, né, nos moldes do que está estabelecido no contrato. Com isso, eu me coloco à disposição. Alguma outra coisa, Milton? Não? Não. É um mundo de informação, aquilo ali, pessoal. Está tudo também no site da agência, tem uma série de informações lá de detalhamento, né? E é isso, me coloco à disposição para perguntas. Vou falar daqui para não ficar de costa. Boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor Nelson Sayun, nosso anfitrião, nosso amigo, doutor Milton, doutora Silvia, doutor Sérgio, doutor Miguel, doutora Maria, cumprimentar aqui a equipe do prefeito Marcelo Bellinati, cumprimentar o prefeito de Biporã, o Zé Maria. Cadê o Zé Maria? Estava até aqui, agora há pouco.
e cumprimentar aqui toda a sociedade civil organizada e os nossos vereadores. Olha, essa reunião, ela foi encarada numa importância tão grande que a Câmara de Vereadores ela estava em sessão. Eles suspenderam a sessão. No início, nós estávamos aqui com os 19 vereadores da Câmara de Vereadores de Londrina. Nós temos um trauma de pedágio. Nós pagamos pedágio durante 24 anos aqui no Paraná, especialmente aqui na nossa cidade de Londrina. E esse pedágio, que se encerrou em novembro de 2021, há quase 2 anos atrás, ele se transformou num verdadeiro pesadelo para toda a sociedade londrinense e toda a sociedade paranaense. Mas aqui na nossa região foi um enorme pesadelo. Para os senhores terem uma ideia, sobrepreço, denúncia de corrupção, e centenas de obras que não foram realizadas. Nós tínhamos uma praça de pedágio a 25 quilômetros aqui, numa cidade chamada Jataizinho, que era a mais cara do planeta. R$ 26,40 2 anos atrás para carro de passeio. R$ 23 para eixo de caminhão. Imagina um rodotrem que tem, sei lá, 11 ou 12 eixos. Às vezes passava, andava 20 quilômetros, tinha que voltar e pagava de novo. E pior que isso, pagamos durante 24 anos e não sabemos até hoje, e não vamos ficar sabendo nunca, quanto que as concessionárias arrecadaram. Porque o Estado nunca, nem por amostragem, fez, doutor Sérgio, uma verificação de quantos veículos passavam e quanto se arrecadava. Foi daí que eu fiz um projeto chamado Pedajômetro, que veio a lei. Um dispositivo eletrônico em cada praça de pedágio, em tempo real, e existe tecnologia para isso, para contar os veículos e o valor arrecadado em tempo real. Virou lei, nunca foi colocado em prática, apesar de toda a insistência que nós fizemos junto à AGEPAR, junto ao Ministério Público, e não conseguimos implantar. Olha, a única obra importante que nós tínhamos aqui em Londrina era o Contorno Norte, que era para ter sido realizado pelo contrato nos primeiros 5 anos. O governador da época baixou a tarifa, fez um aditivo, jogou para os últimos 5 anos, foi judicializado. O Ministério Público trabalhou, o Ministério Público Federal. Conseguiu-se uma decisão, não de liminar, uma decisão da Justiça, falando que a concessionária devia iniciar a obra em 60 dias. Infelizmente, o Supremo, em uma semana, deu uma liminar, dando ganho de causa, ganho não, dando uma liminar e falando para a empresa não executar a obra. O contrato terminou e a obra não foi executada e nós pagamos durante 24 anos. Nessa nova concessão, está o Contorno Norte no lote 4 e nós vamos pagar de novo. 30 anos para ter o Contorno Norte, que é um ramal rodoviário que liga o contorno de Ibiporã, estou falando para o pessoal daqui, passa atrás do Sim Conjunto, passa perto do Aeroporto 14 Bis, passa atrás da fábrica de medicamento, atrás de Cambé, vai sair no contorno de Rolândia para Arapongas, 34 quilômetros. Nós vamos pagar 54, talvez 59, porque pode ter prorrogação de mais 5 anos para ter o Contorno Norte. Londrina não tem contorno. Uma cidade de 600 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado do Paraná, por essas coisas. E aí se gerou uma expectativa com relação ao novo modelo. E a expectativa, antes de ter o modelo, é que tinha certeza que a gente ia ter outras obras, inclusive o Contorno Leste. Para quem conhece Londrina, aqui, eu vou falar para o nosso pessoal, aqui, ó, quem é daqui, o Contorno Leste é o seguinte, ele vem pela PR 445, lote 3. O lote 3, pessoal, aqui, ó, ele começa lá
na bifurcação da 277, que vai para Guarapuava, para 376, que vem para Ponta Grossa, que vem para aqui para Mauá da Serra, um ramal vai até Apucarana, onde é que vai ter um pedágio novo, e até Cambira. E o outro vem para a 445, que vai ter um novo pedágio, vai aumentar, e depois ele pula, vai da Varta até Sertaneja, divisa do estado de São Paulo. E o contorno leste, ele ligaria a PR 445 com a 369, 23 quilômetros. Tiraria hoje todo mundo que vem de Curitiba, do Porto, do Estado do Sul, da região central do estado, que precisa ir para Ibiporã, cidade do Zé Maria, para Cornélio Procópio, Bandeirantes, estado de São Paulo, só tem um lugar de passar, no meio da cidade de Londrina, que é a Avenida 10 de Dezembro. Quando a NTT fez os estudos, tecnicamente eles recomendaram o contorno leste. Disseram que tinha tráfego, que era fundamental, que custava 300 milhões na época, o contorno leste. Desapareceu o contorno leste, desapareceu depois, quando foram anunciadas as obras. Nas audiências públicas, eu participei de todas. Tive a oportunidade de questionar, dizendo por que não estava o contorno leste. E disseram, foi retirado. Ninguém disse por que foi retirado. E aí, que talvez a presença, a sociedade aqui, não só de Londrina, ela se mobilizou da região, porque o contorno leste não é uma obra de Londrina. Quem mora em Ibiporã, quem mora em Itamarana, quem mora em Faxinal, quem mora em Cornélio, que não precisa vir aqui para Londrina, mas precisa passar por Londrina, ele não precisa mais passar pelo centro da cidade. Vai dar segurança, preservar vidas e gerar grande desenvolvimento aqui para a nossa região. Então, essa notícia de ontem, veja como a mobilização da sociedade ela é fundamental. Essa notícia de ontem, do ministro Renan Calheiros, e nós fizemos uma mobilização aqui da Câmara, do prefeito, dos prefeitos, da sociedade civil organizada. Conversamos com todo mundo. Fomos ao governador e ele falou, conversa com o ministro. Nós fomos no ministro. O ministro nos surpreendeu. Estava lá a Lu Oliveira, vereadora, outros vereadores, estava o Jairo Tamura. Fomos lá e o ministro falou. Primeiro que ele deixou todo mundo falar. Fomos lá, achávamos que era uma audiência de 15 minutos, foi 1h30. E ele se convenceu da importância do contorno leste de Londrina. Ele falou, darei uma resposta, vou chamá-los aqui. Lenir, na semana passada tive uma reunião com o Arilson, com a Gleice, e pedimos ajuda para a resposta do ministro. E o ministro, ele realmente cumpriu aquele que ele disse e deu a resposta dizendo que o contorno leste será incluído. Gente, quem é daqui não imagina o benefício que isso vai trazer para Londrina, para a região norte do Paraná, para o norte pioneiro. Nós estamos distante da capital, é 400 quilômetros, nós estamos distante do porto. Nós, antes, tínhamos 5 pedágios até Curitiba, nós vamos ter 6. Nós tínhamos 6 pedágios até o porto, nós vamos ter 7 agora. Então, nós tínhamos que ter benefício. E agora, com o contorno norte, que isso a gente nem conta porque a gente já pagou. E com o contorno leste, eu acredito que fica bem atendido e a gente tem que saber agradecer também. A gente sabe como a política é importante para a vida das pessoas. E uma decisão política do ministro, do governo, está resolvendo uma situação
que implica, que impacta na vida de tanta gente. Imagina a gente esperar mais 30 anos para ter o contorno leste. Eu vi aqui o doutor Milton, a doutora Silvia falando, e o cuidado que eles tinham aqui na fala, e eu tenho dito sempre, doutor Milton, pedágio, eu não sou contra, mas ele tem que ser justo, tem que ter obra. E esse pedágio que nós vamos ter agora, para muita gente, é um pedágio por resto da vida. Para mim é por resto da vida. Eu não vou ter oportunidade daqui a 30 anos de estar discutindo um novo modelo de pedágio. A gente não pode errar. A gente não pode errar porque a gente vai comprometer o futuro do Estado e o futuro de algumas regiões. Não dá para errar. Isso é uma colocação geral. Mas eu queria fazer duas perguntas. Uma delas é o seguinte. Eu acho que dá para acrescentar algumas coisas mais de fiscalização. Conselho de usuário, por lote. A questão que nem eu falei do pedagiômetro, para que o usuário é respeito, é publicidade, é compromisso. O usuário saber quanto está se arrecadando e quanto está sendo aplicado. Na concessão passada, eu não sei se arrecadaram 100 bilhões ou se arrecadaram 50. O Estado não sabe, nem ninguém da população sabe. Essa é uma pergunta, é o seguinte. A União vai arrecadar impostos, vários impostos. Por que não, já que por 30 anos, tanto o governo federal como o governo estadual, eles não vão precisar mais cuidar das rodovias? Por que esses impostos, que não são poucos, que vão ser pagos, esses impostos poderiam se transformar em recursos para novos investimentos ou para baixar a tarifa? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu vi aí o governo de São Paulo, colocando já em prática o Free Flow. Nós temos aqui, aqui em Londrina, nós temos a PR-445, inclusive o trecho urbano, que vai ser toda pedagiada. Nós temos a 369, que ela corta de Ibiporã, corta até Cambé, que hoje está tudo, virou uma cidade só. A partir do Free Flow, tem uma gama de pessoas que não pagavam pedágio, elas vão passar a pagar. Vai existir algum limite dentro da área urbana que vai ter isenção? Do mais, agradecer a oportunidade e parabenizar a OAB e os procuradores para trazer um debate, não é bem um problema, mas um tema de tamanha relevância para todo o nosso Estado. Obrigado, pessoal. Temas polêmicos aqui, né? Mas eu acho que eu tenho uma boa resposta aqui para algumas questões. Nosso contrato ele é bem diferente do contrato que havia aqui, que tinha sido assinado antes, né? Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso contrato atual é que toda a receita da concessionária vai para uma conta que é controlada pelo poder público. Então, nós sabemos exatamente tudo que é arrecadado nesses contratos. Então, em todos os pedágios, todas as praças de pedágio, tudo que for arrecadado vai para uma conta chamada conta centralizadora. Ela entra na conta centralizadora e uma parte disso, com autorização da agência, vai para a conta livre da concessionária. Então, a gente sabe exatamente quanto é que está sendo transferido todo mês para a conta livre dela, né? E, enfim, uma parte para várias outras contas, com várias outras finalidades. Então, esse mecanismo de conta, ele já é adequado para dar essa transparência, eu acho que completa tudo que é arrecadado aqui no nossos contratos. De tudo. Não, transparência, em relação a isso, é transparência total. Não há nenhum sigilo da agência, nada disso. E a gente está buscando, como eu coloquei aqui, a transparência como uma obrigação, não só uma transparência passiva, que é a transparência de você receber um pedido e entregar o que está sendo pedido, mas uma transparência ativa, que é a agência tomar a iniciativa de divulgar isso, de deixar isso acessível para a população. Tá? Então, o interesse total nosso é disso.
Me permita só acrescentar que as concessionárias têm, não só as do futuro lote 1, lote 2, tá, do Paraná, elas têm por obrigação apresentar para a agência, periodicamente, as demonstrações contábeis de tudo que acontece na concessão. A agência acompanha isso, recebe periodicamente lá uma série de normas contábeis que ela tem que apresentar e dar devido transparência. Esse mecanismo de contas é um mecanismo mais recente. Tá? A agência vem usando, acho que nos últimos 2 anos, talvez, né? Nos contratos antigos, primeira, segunda, terceira etapa, não existia isso. Então, existia realmente uma simetria de informação, a gente não sabia exatamente quanto é que ela estava recebendo. Agora nós vamos saber, e já sabemos, de ter um controle total disso. Uhum. Uhum. Daqui 10 anos, às vezes precisa fazer uma obra nova. Então, esse conselho do usuário não foi pensado em cada hora. Nós temos um conselho, esse conselho participar da decisão. Porque senão, eventualmente, você toma apenas uma decisão para beneficiar uma região e a outra não fica contemplada. Existe uma resolução da agência que trata especificamente das comissões tripartites, né, é o nome que eles dão, que são essas comissões, sim, em que sentam à mesa ao mesmo tempo o representante dos usuários, o representante da concessionária e do poder concedente. Essa é a ideia de acompanhar a fiscalização, ele não substitui a fiscalização, por certo, mas ele acompanha a fiscalização e, eventualmente, também apresenta as demandas, mas eu acho que o espaço, talvez, ideal seria aquilo que eu falei um pouco mais cedo, sobre a revisão quinquenal. Acho que ali, sim, é o espaço, e é o momento em que são abertas audiências públicas também, em que se ouve a sociedade a respeito de eventuais novas obras, novas intervenções. Né? E isso tem que ser possível, né? Um contrato tão longo, como o senhor disse, precisa ter essa flexibilidade de entrar coisa nova, sair coisas, né, que deixaram de fazer sentido. A agência está em desenvolvimento um grande regulamento de concessões rodoviárias, chama RCR. Esse RCR é um regulamento que vai englobar todos os aspectos das concessões e vai revogar qualquer resolução anterior da agência. Ela vai ser totalitária. E vão ser 5 volumes de RCR, o volume 1 e o 2 já estão, inclusive, publicados e estão valendo. E a gente está em discussão agora o 3, 4 e 5, regulando diversos aspectos. Dentre eles, a participação dos usuários, em um conselho exatamente nesses moldes aí, para debater o que precisa do contrato, como é que está a fiscalização. Nas revisões quinquenais, a gente tem essa discussão, essa provocação, tanto de municípios, quanto da concessionária, quanto dos usuários, do que precisa ser feito, o que precisa ajustar a cada 5 anos, isso vai ser debatido, já tem previsão dos contratos. Em relação à conversão dos tributos em investimento, eu acho uma coisa difícil, porque esses tributos arrecadados, a maior parte do tributo arrecadado é ISS, que é um tributo municipal. E, além do ISS, incide sobre a receita da concessionária PIS/COFINS, que tem uma finalidade bem diversa. Né? Então, eu acho que, enfim, é um aspecto tributário que cabe muito mais uma decisão política, né, de como equalizar isso, de colocar algum aporte na concessão para reduzir tarifa, alguma parte de recurso público. Mas essa parte tributária, eu acho que dificilmente o ente federal vai ter condição de fazer essa conversão. Não é possível essa conversão, mas efetivamente os municípios se beneficiam, né, com esse recolhimento de ISS, é significativo. Uhum. Sim. PIS/COFINS. Acho que PIS/COFINS é 4%, é menor que o ISS. E o imposto de renda... imposto de renda é alto. Sim. Sim, sim, é verdade. Só a última questão do Free Flow. Outra questão? A do Free Flow. O Free Flow já é uma previsão que tem nos contratos novos, né, na 5ª etapa todos, a possibilidade de inclusão do Free Flow. Nós estamos com um projeto também de sandbox regulatório, também experimental, de Free Flow lá na BR-101, e já temos instalados e funcionando 3 portais de Free Flow, tá, em contratos de concessão da agência. Isso é uma tendência, não só aqui, como é uma tendência no mundo todo, pelo baixo custo que você tem e pela possibilidade de você cobrar um pedágio muito mais proporcional.
o cidadão que passar em mais portais, ele vai pagando mais pedágios, e que passar em menos. Então, você busca uma proporcionalidade entre o trajeto que ele usa e o preço que ele paga pelo pedágio. Tá? Isso aqui já está previsto, a possibilidade de inclusão do free flow, e já tem um mecanismo de como isso vai ser feito no futuro. Uhum. De repente, ele anda 50 quilômetros numa rodovia não pedagiada e anda 10 numa rodovia pedagiada e ele paga o pedágio dele. Uhum. Eu acho isso justo. Se tivesse um free flow. A minha dúvida, e eu acho que ali vai gerar polêmica, é que nós temos cidades grandes como a nossa, nós temos as rodovias que elas foram federais, estaduais e federais, por exemplo. A 445 e a 369 aqui. Elas passam hoje no coração da cidade. E as pessoas, para ir trabalhar, elas passam nessa rodovia no dia todo como se fosse uma avenida. Uhum. Avenida Brasília, Avenida Tiradentes, fazem parte da 369. Essas pessoas, elas não estão, para elas, andando na rodovia. Elas estão andando na cidade. Mas elas vão ser taxadas. Eu acho que dificilmente vão colocar um portal de free flow dentro de uma cidade. É porque a ideia é captar, no nosso contrato, é captar o viajante de longa distância, não é pedágio urbano. Então, eu acho que, assim, das discussões que a gente tem lá, eu acho que dificilmente seria colocado um portal de free flow dentro de um centro urbano. O local da praça? Isso. Você coloca um distante do centro urbano para você capturar o viajante de longa distância. Nós temos uma ordem de inscrição aqui, só ressaltar isso. Duas coisas. Primeiro, a ordem de inscrição. Segundo, que os procuradores que estão nos brindando aqui com os esclarecimentos, com as respostas, eles têm hora para ir embora também. O Miguel acabou de falar, Nelson, infelizmente nós temos uma hora para ir embora, né? Então, estão inscritos aqui, pela ordem, o João, a Lenir, o Danilo vai pegar. Então, só peço para vocês, para que a gente consiga sanar o maior número de dúvidas possível, só a gente tentar agilizar um pouquinho, para a gente tentar aliar. Pelo que eu entendi, que eles vão ter que sair em 15 minutos. Então, nós vamos agilizar um pouquinho. Obrigado. Deixa eu só concluir a resposta aqui, deputado. Sobre o DUF, que é o desconto de usuário frequente, que é algo, talvez minimize um pouco essa ideia daquela pessoa que passa mais vezes do que gostaria numa praça de pedágio, né? Quanto mais se passa na praça, há um desconto maior. Mas, sim, há essa preocupação da agência de não estabelecer, né, de não onerar esse trânsito urbano, né? A ideia do pedágio, mesmo pelo free flow, é alcançar o usuário de longa distância. Boa tarde. Doutor Milton, doutora Silvia, meu nome é João Luiz Esteves, sou secretário de governo de Londrina, também procurador-geral, e nós temos uma preocupação bem objetiva, que é a seguinte: o deputado Tercílio Turini falou da questão que foi anunciada agora, essa semana, a questão do contorno leste também, integrando o lote 3 ou 4, ou os dois conjuntamente, né? Isso me parece que não está muito bem definido ainda. O doutor falou que o lote 3 e o lote 4, eles tinham ido para o TCU e tinham retornado já, não é? E que teria que fazer alguns ajustes. Essa modificação, ela vai exigir que ele retorne ao TCU? Sim. Que eu estou preocupado com o prazo disso, que a gente anda rápido. Então vai ter que voltar ao TCU. Vai. A projeção é que a gente devolva para o TCU ainda nesse semestre. E aí eles têm 90 dias para devolver o acórdão. E a projeção de sair, então, o edital e ser publicado? Primeiro semestre do ano que vem. Você acha que isso vai atrasar a programação? Não, não dá dentro do prazo? Tá dentro do isso? Prazo. Então, essa é a preocupação, a agilidade dos lotes 3 e 4. Sim. Vamos acompanhar de perto. A vereadora Lenir também está inscrita, né? Só para vereadora. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar o doutor Nelson pela realização. Doutor, muito obrigada. Acho que foi uma reunião muito esperada, né? Eu acho que o deputado Tercílio já descreveu aqui, né, a luta que foi no Paraná, e eu cumprimento o deputado, na sua pessoa levo o nosso cumprimento, especialmente o deputado Arilson
e toda a comissão da ALEP, né, que ampliou esse debate, doutor Milton, e fez com que toda a população paranaense participasse desse debate. Tá? Então, nesse sentido, a gente se sente muito feliz com a presença do senhor aqui, né, de todos vocês, a senhora, né, que também exemplificou aqui como está hoje a questão do pedágio. E cumprimento aqui todas as entidades aqui que participaram desse movimento, a vereadora Lu, né, pela comissão que especialmente levou esse debate do contorno leste para a Câmara de Vereadores. Eu falo aqui rapidamente, enquanto uma comissão de acompanhamento do pedágio aqui de Londrina, sou a relatora da comissão, presidente, vereador Jairo, vice-presidente, vereador Beto Cambará, e uma das questões que eu gostaria de trazer, até para que fique com testemunhas aqui, um dos grandes traumas, como diz o deputado, é a questão do pedágio. E no início dessa discussão, havia então a informação de que Londrina teria um pedágio bem no meio, né, bem na entrada da cidade, separando os distritos rurais da cidade de Londrina. E isso causou na cidade um pavor, né? Então, nós também todos nos mobilizamos e, nas audiências públicas das quais nós participamos, foi solicitada a retirada desse pedágio, daquele trecho, e isso hoje está fora, né, desse modelo do pedágio. A minha pergunta é justamente isso, né, considerando aí que nós temos um tempo ainda pela frente, isso vai ser revisado, mas se Londrina pode ficar, de fato, tranquila em relação à extinção dessa praça de pedágio no município de Londrina. Não é? Se pudesse dizer sim, né, a gente ficaria muito feliz, porque aí a gente já encerra o nosso trabalho da comissão, que tem justamente essa missão de acompanhar todo esse processo, para que a gente, de fato, né, consiga, que dividiria a cidade, isso sem dúvida. Inclusive, uma das preocupações com a entrada do contorno leste, né, nesse novo modelo, uma das preocupações é essa, né? Mas a gente viu que a proposta é outra, né? Então, se puder responder, mas no mais a gente agradece muito e ficamos muito felizes, doutor Newton, com a presença de vocês aqui hoje, com esse governo federal que traz investimentos para a gente, para todos os estados, na pessoa do presidente Lula, que eu tenho certeza que atendeu o prefeito e foi, né, juntamente aí em Foz do Iguaçu, e todo o ministro, né, que todos os momentos que receberam a caravana aqui de Londrina. Então, levo o nosso muito obrigado a todos. Obrigada pela presença. Doutora, eu gostaria de dizer que sim, mas a senhora sabe que eu não tenho como dizer que sim, né? Como eu falei, até que o projeto seja lançado, né, o edital seja aberto na praça, a gente tem sempre incertezas. E a gente vivencia isso no dia a dia, lá, coisas que a gente acredita que estão resolvidas, quando vai chegando mais perto do edital, sempre aparece algum ajuste, sempre aparece alguma coisa. Então, assim, a recomendação que eu acho mais prudente é um acompanhamento bem próximo disso, passo a passo, do que está acontecendo, já que é um tema tão importante. Essa é uma sugestão, nossa proposta, novamente, que a gente reitera em nome da Universidade de Londrina. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Maria, doutora Silvia, doutor Milton, doutor Sérgio. Nós estamos aqui discutindo durante a apresentação o prazo da concessão, né, de 30 anos. E como bem disse o deputado, o mundo de hoje não será o mesmo mundo daqui a 30 anos, nem as rodovias. A gente já vê falar, ouve, que nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão planejando investimentos em rodovias inteligentes, que você passará com seu carro híbrido e a rodovia terá sistema que automaticamente gerará energia suficiente para recarregar as baterias dos carros, de forma que não necessite parar para reabastecer de forma com eletricidade. Minha pergunta é o seguinte: como o prazo é longo e certamente as rodovias de hoje não serão as rodovias do futuro, elas serão muito mais modernas, nós, nessas concessões que estamos fazendo, há previsão dessa modernização, dessa necessidade de se adaptar, de adaptação a uma realidade que me parece que ela chega de forma muito impactante e num curtíssimo espaço de tempo? Eu agradeço. Obrigado.
A lei de concessões, imagina, a lei de concessões é de 95, 8987, ela define serviço adequado como aquele atual, né? Então, a atualidade é, sim, uma obrigação da concessionária. Ao longo desses 30 anos, a gente vai precisar se debruçar sobre que inovações são essas e o quanto isso repercute na conta, né? O preço disso. Então, não é toda e qualquer atualização que ela vai ter que, eventualmente, arcar por si só, por sua conta e risco, né? Mas há, sim, uma preocupação de atualidade, né? De todos, a exemplo das exigências de Wi-Fi ao longo da rodovia, que era uma exigência até muito pouco tempo atrás, não se fazia, não se cogitava dessa possibilidade, né? E diante de um mundo de informações que a gente não sabe bem, como o senhor disse, nem sabe bem o que vem por aí, E que não se coloca mais, né? O Wi-Fi, há poucos anos a gente achava que o Wi-Fi era importante, e hoje em dia se tira o Wi-Fi da rodovia, porque todo mundo tem celular, não precisa mais de Wi-Fi, você tem o seu 4G. Então, os Wi-Fis, inclusive da quinta etapa, o Wi-Fi está sendo cortado para reduzir tarifa. Uhum. Tem muito pouco tempo, né, que a gente achava que o Wi-Fi era modernidade, e agora já não é mais. Sim. Mas você falou das revisões quinquenais, né? Acho que esse é o mecanismo, o grande mecanismo. Ah, sim, a ideia das revisões quinquenais é também isso, né? Trazer a sua atualidade em relação às obrigações novas, né? Essa adequação. Então, essa discussão boa. É uma discussão boa. Nós temos brigas com algumas concessionárias em relação a isso, porque, para algumas delas, uma em específico, a revisão quinquenal seria uma porta aberta para se ajeitar o contrato em proveito exclusivamente dela, do insucesso dela. Não é essa a ideia da revisão quinquenal. A revisão quinquenal está a serviço da prestação do serviço, né? Ela precisa atender à realidade nova da concessão. A trava que eu vejo é uma trava da modicidade tarifária, né? Eu posso ter obrigações maravilhosas, né? Rodovias, highways lindas, mas que não comportam dentro de uma tarifa razoável, né? Então, eventualmente, a modicidade tarifária talvez seja um delimitador, né? Nós tivemos agora uma experiência recente na China. A gente foi conhecer as infraestruturas sustentáveis. E eles enxergam a sustentabilidade sob aspecto econômico também. É um aspecto importantíssimo, né? A gente pode pensar em muita obrigação para você incluir no contrato, modernizar e tornar uma coisa de última geração, mas como esses projetos que a gente tem são projetos que se sustentam financeiramente unicamente baseado neles, não é uma PPP que você tem um aporte estatal, que tem uma complementação, você tem um limite do que você consegue incluir. Então, a depender do tamanho da obrigação que você queira colocar lá, a gente tem alguns problemas mesmo, como no Rio de Janeiro, a subida da serra, que tem um túnel gigante, que seria o maior túnel da América Latina, né? Enfim, é um valor enorme. Na época, era mais de 1 bilhão e 200 para a construção da nova subida, e isso na tarifa que já era uma tarifa de, se não me engano, R$12, não caberia. Não tinha como você botar uma tarifa de R$30 para cobrar para o usuário. Então, a depender do momento em que você faz isso, mais para o início do contrato, ou mais para o fim do contrato, do tamanho da obrigação, você tem, eu acho que seriam algumas travas, pensando em limitações para revisões quinquenais, seriam baseadas na tarifa e no momento contratual. E aproveitando essa oportunidade da China, se nós somos né, uma delegação da NTT de 12 pessoas, né, a convite do governo chinês, que custeou as nossas passagens, felizmente, né, em momento de restrição orçamentária, mas a gente volta um pouco frustrado de ver, né, o quanto estamos atrasados em relação à infraestrutura daquele país. Os chineses são fantásticos, mas uma das experiências que a gente assistiu, sim, era um modelo era como se fosse uma garagem que suspendia um pouquinho o carro e fazia uma troca da bateria do carro elétrico, né? Você entra, ele troca ali automático, coisa de menos de 5 minutos, talvez, foi bem rápido, e você já sai. E parece que Pequim já tem, né? 80% de Pequim já tem esse tipo de serviço. Então, você não abastece. O abastecimento seria isso, uma troca ali automática de bateria. Esse exemplo era numa rodovia, né? Que eles nos mostraram um protótipo ali. Não sei se ali eles atendem a todos. Mas na cidade de Pequim já é uma realidade, segundo eles nos disseram. E o que eu queria dizer também é que lá nós fizemos essa pergunta para eles, e pelo menos naquele universo, né? A China é gigantesca, mas naquele universo ali de concessões de rodovias que a gente percorreu perto de Pequim e de Tianjin, os pedágios são proporcionais. São exatamente a distância percorrida, né? E não são pedágios baratos, né?
São caros e rodovias fechadas, você não consegue. Nós perguntamos para eles, tá, mas e se o usuário foge? Ele não quer pagar. Eles riram, disseram, não, ele não consegue. Nem se ele quiser, ele não tem essa possibilidade. As rodovias são todas fechadas e lindas, né? Maravilhosas. Mas, assim, até na China, em que tem um Estado gigante, né, uma mão pesada do Estado, até lá também tem uma terceirização, né, da exploração dessas rodovias. Milton, Carlos Bolso, Manuel Cardoso Júnior. O deputado tinha aquela situação do Agro-Leste. O ministro pronunciou aí o Agro-Leste vai estar dentro do mês. Aí eu te pergunto, nosso contrato é de 30 anos. A partir do momento que o senhor já é uma realidade para nós, vamos dizer assim. Quando é que ele será construído? No final, no começo, ou no meio do contrato? Desde que a gente quer saber uma prioridade que vocês jogaram logo no início, que para nós é importante. A vida inteira com essas experiências. Pela lógica que a gente tem observado dos contratos aqui das Paranaenses e de outros projetos recentes, se busca uma concentração desses investimentos de ampliação de capacidade no início do contrato, né, do ano 3 ao ano 8, aqueles primeiros 5 anos em que há um forte investimento. Então, se eu fosse chutar aqui, que não tem como saber, né, até que se abra o edital, eu imaginaria que seria colocado junto com os investimentos todos que estão ali do 3º ao 8º ano. Uhum. Boa tarde. Primeiramente, meus cumprimentos à mesa, ao senhor Milton, à senhora Silvia e às demais autoridades aqui presentes. Eu me chamo Camila Félix, estou aqui como representante do Programa Política Jovem, e a minha pergunta é sobre o pedágio na cidade de Califórnia, para saber se realmente nós vamos ter esse pedágio ou se não vai ocorrer. Era isso que eu queria saber da parte de vocês. Muito obrigada. Camila. Eu preciso olhar para o mapa, né? Eu não sei de cabeça todas as previsões. O projeto também não está finalizado, né? Esse projeto... É do terceiro lote? É. Ela segue para Apucarana e até Campinas. Antes de Apucarana tem uma cidade que chama Califórnia. Ali não tem pedágio na construção anterior. Ali está colocado como uma nova praça de cidade. E vindo de Mauá para Londrina, 445, vai ter uma praça de pedágio. Então, a princípio tem pedágio na cidade de Califórnia e tem pedágio na 445. A gente lutou para não ter pedágio. Em sendo lote 3, está ainda em estudos, isso é possível de ser mudado. E mesmo quando é definido os locais das praças, no momento da execução do projeto mesmo, ela pode caminhar, né? Tem um limite lá no contrato em que ela pode caminhar. Então, isso não é o quilômetro exato cravado, né? Depende também do relevo, enfim, tem uma série de fatores. Mas ainda é tempo, né? De pleitos e eventual deslocamento dessa praça, né? A gente não pode se comprometer a nada aqui, mas sim, enquanto publicado o edital. Tem as duas praças, assim, Califórnia e Londrina, né? Acho que são pontos de decisão ainda para a finalização do projeto. Acho que tem mais uma última pergunta. Olha, esse é um contrato do Estado, né? A agência não tem qualquer ingerência sobre ele. Eu queria ter uma resposta a essa pergunta. Me parece que não, né? Está judicializado.
Sim, alguém me contou que no canhotinho do pedágio eu tinha um compromisso. Felizmente não temos nada parecido na agência e nem pretendemos ter. A agência tem uma preocupação, sim, de, como eu disse, de vincular ao aumento tarifário à entrega da obra, né? Obras novas também são feitas assim. A concessionária só é reequilibrada na medida em que ela promove as entregas, com uma tentativa exatamente de não ter, né, uma concessão paga sem o devido retorno, né? Pessoal, pois não, para finalizar, por favor. Depende do projeto. De regra, usa-se mais ou menos esse parâmetro, sim, mas depende do projeto, né? Depende do volume de tráfego naquele. Não tem uma obrigatoriedade, não tem nenhuma legislação que diga que necessariamente tem que ser 100 quilômetros cravado. Vai depender do projeto. Mas, de regra, costuma ficar perto disso, né? Mas depende muito do município, da região, do volume de tráfego, né? Das obrigações. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente os nossos procuradores federais que gentilmente vieram até Londrina, doutora Silvia, doutor Sérgio, doutor Milton, doutora Maria Santíssima, doutor Miguel Cauã, que, repito, né, foi o nosso procurador daqui de Londrina que viabilizou a vinda de vocês. Levem, por favor, o nosso abraço à diretoria-geral da NTT, ao ministro, né? Apesar dos pleitos, tenho certeza absoluta que os paranaenses, em especial os londrinenses, né, os cidadãos aqui que moram nas regiões vizinhas, são pessoas que querem sempre o melhor para a nossa comunidade, o melhor para a nossa região, né? Não é diferente dos outros lugares que vocês passam, evidentemente, né? Mas aqui realmente a ideia é que a gente, como disse o deputado Tercílio, e várias outras pessoas, que a gente consiga ter por uma coisa que nós já pagamos, né, Tercílio? Mas muito obrigado, muito esclarecedor. Confesso que eu fiquei surpreso com todos esses esclarecimentos técnicos que vocês fizeram. A gente vê que a coisa é muito mais complexa do que realmente parece, né? Muito obrigado pela presença de todos. A OAB está de portas abertas para vocês sempre, porque, repito, é a casa da advocacia, da cidadania, da democracia. Muito obrigado. Tenham todos um bom retorno.